és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Meu nome é Flávio e aqui, como pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Jequitibá, nos reunimos mais uma vez para um momento de edificação na palavra do Senhor. É verdade que a pandemia tem nos causado muitos transtornos, mas com a graça de Deus podemos continuar estudando a Bíblia, podemos continuar adorando ao Senhor através dos meios eletrônicos. Que bom que você está aí. A Igreja do Senhor Jesus não para, porque ela continua em oração, ela continua sendo edificada, ela continua sendo abençoada pelo nosso Deus. A palavra de Deus diz que de forma alguma a igreja irá sucumbir. Pelo contrário, as portas do inferno é que vão cair. Elas não conseguirão evitar o avanço da igreja de Deus. E através dos meios eletrônicos, a igreja de Deus continua avançando, alcançando pessoas, colocando o evangelho no coração, nos dando e nos mostrando a respeito da dependência que precisamos ter em Deus. Nós vamos adorar a Deus, separar esses momentos, esses instantes aqui, para reconhecermos que o nosso Deus continua sendo bom, que o nosso Deus continua cuidando de nós, nos amparando e nos abençoando. Tem uma promessa, querido, uma promessa maravilhosa na Bíblia, de tantas outras. Uma promessa eu quero ler para você aqui nessa noite. Está registrado do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27. E o texto diz assim, olha só que promessa de Jesus. João, capítulo 10, a partir do versículos 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você aí, ovelha de Jesus, grava isso na mente.
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pensa numa bênção, irmãos. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode tirar das mãos de Deus. Essa é a promessa de Jesus. E para garantir isso, no versículo 30, ele ainda vai dizer: eu e o Pai somos um. O que ele está querendo dizer é o seguinte: pode confiar em mim, pode confiar em Jesus, porque Ele é o Deus encarnado, enviado para morrer pelos nossos pecados e para nos dar vida eterna. Vamos adorar o nome de Deus, o nome de Jesus, exaltar o nome dele de todo o nosso coração. 2 louvores para a glória e louvor do Senhor. Levante suas mãos, adore o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir.
e saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. No desemprego, Confiarei em ti. na dor, Confiarei em ti. na falta, Confiarei em ti. na abundância. Confiarei em ti. Todo tempo, Confiarei em ti. Bênção de Deus. O que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 15, é muito especial para o nosso coração. O texto diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitos irmãos estão colhendo e nós devemos alegrar com eles. A Bíblia vai dizer também, e nós podemos ver isso no dia a dia, que muitos irmãos estão semeando, mas enquanto semeiam, estão chorando, estão na carência da dependência de uma intervenção de Deus. E nós vamos orar por eles. Nós vamos dar graças a Deus pelo cuidado dele na nossa vida em todo momento, em todo instante, porque ele não tem abandonado os seus filhos. Alguns estão recebendo a bênção, outros estão trabalhando para receber e dependendo de Deus, acima de tudo, da dependência do Senhor. Chorando ou se alegrando, Deus tem sido de contínuo o nosso sustentador. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão especial. O Senhor não tem, ó Deus, abandonado seus filhos. Mesmo, Deus, no deserto, nós podemos crer e perceber que o Senhor está abrindo portas especiais para o cuidado dos seus filhos. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor. E eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que hoje, meu Deus, estão chorando, estão passando pelo deserto, mas que continuam confiantes no Senhor, continuam, ó Deus, plantando, continuam, ó Deus, tendo a sua fé regada. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente. No momento, meu Deus, tão difícil que nós temos passado, com respeito à saúde, com respeito à economia, com respeito aos laços humanos, laços de relacionamento, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que enxuga dos nossos olhos as nossas lágrimas, que o Senhor é aquele que consola o nosso coração, que o Senhor é aquele, ó Deus, que dá energia ao fraco, ao abatido, ao cansado. É por isso, Jesus, que nós pedimos, é por isso, Senhor, que nós clamamos, é por isso que nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha derramar a bênção sobre a vida dos seus filhos. E aqueles, ó Deus, que têm conseguido manter-se, aqueles que têm conseguido, ó Deus, prosperar nesse meio, nessas dificuldades. Nós lembramos, ó Deus, daqueles que estão colhendo café. É uma época esperada e aguardada, ó Deus, mais de ano. E o Senhor, ó Deus, tem abençoado. Há 2 anos, meu Deus, irmãos estão esperando uma boa colheita. E o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado nas lavouras. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de uma forma muito especial de cada um de nós. Seja nos alegrando, seja no choro, o Senhor está presente conosco, tem nos sustentado e guardado. Em nome de Jesus, ó Deus, continua abençoando teus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus, vai de encontro àqueles irmãos que estão passando necessidade com respeito à sua saúde, com respeito à enfermidade, precisando, meu Deus,
de uma intervenção, precisando, ó Deus, de um remédio. Em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos que o Senhor envie tua mão poderosa, cheia de graça e bondade, e que o Senhor, ó Deus, possibilite vencermos toda essa situação para a glória do Senhor, e que a vitória seja, ó Deus, tributada somente ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. E é por isso que nós louvamos Ele com este louvor que vai ser ministrado agora. E logo depois nós vamos tratar sobre o tema Podemos desfrutar do cuidado permanente de Deus. Então, já deixa sua Bíblia aberta aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Grava isso no seu coração, hein? Podemos desfrutar do cuidado permanente de Deus. Vamos lá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo:
Deus é Deus. 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 Glória a Deus. Podemos desfrutar do cuidado permanente de Deus. Texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler novamente o texto. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, essa carta é uma carta muito bonita. Ela foi escrita quando Paulo estava preso a uma igreja que ele havia plantado. A carta aos Filipenses é uma carta aos cristãos que moravam numa cidade chamada Filipos. E nós podemos perceber o amor e o cuidado de Deus com as pessoas dessa cidade e com esses cristãos já no início da história, lá em Atos, capítulo 16, quando ouvimos sobre a entrada do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Olha o cuidado de Deus, olha os propósitos de Deus sobre a vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo tinha saído de Jerusalém, depois de uma briga com Barnabé, tinha chamado Silas para ser o seu companheiro de viagem, uma viagem missionária que pretendia visitar as igrejas da primeira caminhada missionária, ver como essas igrejas estavam e continuar ajudando, dando ali o suporte. Porém, no meio do caminho, a Bíblia nos diz, Paulo ali ele já está com Timóteo, então são uma caravana missionária de 3 pessoas. A Bíblia diz que Deus impede, o Espírito Santo impede a continuação da viagem de Paulo, Silas e Timóteo. E temos evidência também de Lucas. E por que Deus impede isso? A gente não consegue entender, não é verdade? Às vezes passa na nossa mente, por que Deus está impedindo o avanço do evangelho a uma região que já tinha conhecimento do evangelho, mas que seria ali uma visita de solidificação da palavra de Deus. Por quê? Paulo, em determinado momento, ele ouve um chamado de Deus. Ele fala, não é para ir para cá, é para ir para cá. Não é para ir onde o evangelho já foi pregado, é para ir para o lugar onde o evangelho ainda não foi pregado. E numa visão, Paulo é chamado com o seguinte clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ali, o foco missionário do apóstolo Paulo, ele muda. Ele não é mais um foco pastoral, mas ele é um foco de plantação de igrejas. E a partir daquela mudança de rota, o apóstolo Paulo e sua equipe, eles vão entrar e uma das primeiras cidades é a cidade de Filipos. A Bíblia vai dizer que ali uma mulher chamada Lídia se converteu ao Senhor. Ela era uma empresária, vendedora de púrpura, se converteu ao Senhor, ouviu o chamado, se arrependeu. Ela e sua casa foi ali, se entregou a Jesus e todos foram batizados. O apóstolo Paulo continua pregando em Filipos e diz a Bíblia que uma mulher endemoniada,
que fazia adivinhações e dava grandes lucros aos seus senhores, vinha sempre, em nome de Satanás, atormentar a obra missionária, a pregação do apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo, então, em nome de Jesus, repreende aquele demônio. Aquela mulher passa a não mais estar possuída por Satanás e então ela deixa de dar os lucros que antes dava para os seus senhores. Bom, numa sociedade que visa apenas o dinheiro, eles não estão nem ligando para o bem espiritual daquela mulher. Eles estão furiosos porque perderam a questão financeira. Então diz a Bíblia que Paulo e Silas eles são presos através de um julgamento tendencioso pelos ricos daquela cidade, e naquela masmorra, depois de apanhar, depois de sofrer em um lugar, numa prisão totalmente insalubre, totalmente difícil, a Bíblia diz que existem vozes dentro daquela prisão, e vozes de adoração a Deus. Observe que o evangelho pregado em Filipos sempre foi um evangelho demonstrado através de palavra e também de sofrimento. E ali Paulo e Silas estão orando, cantando, louvando a Deus, mesmo depois de uma surra, mesmo depois da cadeia, mesmo em um lugar totalmente desproporcional. E a Bíblia diz que há um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro, que era o responsável de olhar aquela situação, ele vê aquilo, ele acha que todo mundo fugiu, ele tem que pagar com a própria vida, então ele quer tirar a própria vida, mas Paulo e Silas dizem, não faça-te nenhum mal, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que aquele carcereiro na cidade de Filipos vai suplicar, me ensine como eu posso ser um cristão. E Paulo e Silas ensinam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que eles são batizados. No dia posterior, há ali um problema, porque Paulo não podia ter sido preso e açoitado daquela forma, porque ele era cidadão romano. E as autoridades de Filipos, tentando colocar um pano quente sobre aquele erro judicial, pedem para Paulo e Silas ir embora. Irmãos, a igreja de Filipos ela foi plantada em lágrimas, mas foi uma igreja plantada, uma igreja forte, uma igreja muito especial. Depois de muito tempo, Paulo plantou outras igrejas naquela região. Depois de muito tempo, Paulo está preso e em sua prisão ele escreve aos crentes filipenses, ele escreve novamente, talvez ao carcereiro de sua família, a Lídia e sua família, talvez aquela jovem possessa, talvez esses ainda eram membros daquela igreja. E ele escreve a essa igreja e em suas primeiras palavras ele vai dizer, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele está se referindo à igreja. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É interessante isso, porque a história do apóstolo Paulo em Filipos, parte dela foi em uma cadeia. E agora ele está preso em outra cadeia, em uma outra situação, e ele se vê preocupado em escrever para aquela igreja que foi forjada também em momentos de tribulação, de cadeia, de dor e dificuldade. E o apóstolo Paulo quer, irmãos, nos trazer algumas lições valiosas aqui nesse texto. Quando Paulo conhece a história daquela igreja, quando Paulo lembra que Deus tinha um propósito naquela cidade, por isso Deus conduz o apóstolo Paulo naquele lugar. Quando o apóstolo lembra que Lídia foi alvo da pregação do evangelho, que aquela menina foi alvo da pregação do evangelho, que o carcereiro foi alvo da pregação do evangelho quando Paulo e Silas estavam lá, ele lembra que Deus tem um propósito naquela cidade, e ele quer lembrar aquela cidade que Deus continua concluindo, Deus continua realizando, Deus continua trabalhando pelo seu propósito.
O apóstolo Paulo quer mostrar que a vida daquelas pessoas é uma vida importante, e é exatamente isso que eu quero dizer para você aqui nesta noite, que a sua vida não é uma história, que Deus não desistiu de você, muito pelo contrário, nós podemos ver em toda a realidade ao nosso redor, que aquele que começou a boa obra, ele termina, ele continua trabalhando na nossa vida. Deus não deu uma pausa para a pandemia, Deus não nos esqueceu no momento de pandemia, Deus não nos abandonou no momento de pandemia, pelo contrário, essa pandemia, este momento, essa circunstância na nossa vida, eles são armas de Deus para o nosso crescimento. Eles fazem parte da obra que Deus está realizando na nossa vida e no nosso coração. Deus não deixou de trabalhar por você. Deus não deixou de trabalhar em você. Talvez aquilo que Deus esteja usando, meus amados irmãos, seja algo diferente, que até hoje você e eu não vimos, mas Ele continua fazendo com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. E é por isso que a primeira lição que eu tiro desse texto é que Deus está no controle da nossa história. E eu acho maravilhoso o apóstolo Paulo dizer que aquele que começou é aquele que completa, mas ele não diz que Deus está no início e no fim apenas, ele vai dizer que Deus está em todo um processo, que Deus está em toda a nossa história. Deus não é aquele que trabalha no seu coração quando você se converte a Jesus, depois ele dá uma pausa, ele vai cuidar de outras pessoas, e quando Jesus voltar, ele vem e te pega e te abandona no processo. Não, Deus não faz isso. Deus é aquele que nos ama antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que aqueles que Deus predestinou, a esses Deus chamou, e a esses Deus justificou, e a esses Deus santificou e glorificou. Observe que o controle de Deus na nossa história, ele é antes da criação do mundo. Deus tem um propósito na nossa vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, que quando Deus inicia uma obra na nossa vida, esse início quer dizer que vai ter fim. Deus não nos abandona no meio do caminho. A nossa sorte não está entregue a nós mesmos. Nós não somos donos do nosso destino. Deus o é, e Deus é aquele que promete no início o fim glorioso. Deus é aquele que promete estar conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus usa cadeias, Deus usa doenças, Deus usa a palavra, Deus usa situações, tudo isso Ele usa porque Ele está no controle da nossa história. Nada pode se desviar do trato de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele tinha convicção disso no coração dele. Ele pode dizer isso à igreja de Filipos, ele pode dizer isso a você, porque ele via isso na vida dele mesmo. Quando Paulo se converteu, a palavra de Deus para o homem que foi lá batizar Paulo foi a seguinte: eu vou mostrar para Paulo o quão é importante sofrer pelo meu nome. E aí em Atos você começa a ler a história do apóstolo Paulo. Toda cidade ele toma uma coça. Foi um missionário que ficou muito tempo preso. Foi um missionário que sofreu tantas perseguições. Alguns textos deixam entender que ele tinha problemas de saúde. Mas Deus usou todas as coisas no processo da vida do apóstolo Paulo para conduzi-lo à vinda ao dia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo, inclusive uma coça, inclusive uma doença, inclusive prisão, tudo colabora para o nosso bem, e tudo é Deus trabalhando na nossa história, é Deus realizando o seu favor em nós. Há uma segunda lição. Eu sei que a primeira, ela já é maravilhosa, porque mostra que Deus, ele se preocupa conosco, que Deus, ele é o Deus da nossa história, ele tem o controle da nossa história nas suas mãos. Mas a segunda lição que eu quero tirar com você é que Deus usa as adversidades no nosso aperfeiçoamento. Eu já até disse isso um pouco no primeiro.
Mas eu quero enfatizar isso. O apóstolo Paulo, no versículo 12 do capítulo 1 a Filipenses, depois de dizer que Deus é aquele que começou a boa obra e ele há, não é talvez há, mas ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No versículo 12 ele vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que ele está falando? Ele está falando da cadeia dele, ele está falando da prisão dele, ele está falando do trabalho dos inimigos sobre a vida dele. Ele está dizendo, o inimigo tenta me impedir. E nessa tentativa de impedir, o Evangelho tem crescido. Tem uma coisa interessante nesse texto. O apóstolo Paulo está preso e ele escreve a uma igreja que o viu preso. E a impressão que a igreja que o viu preso tem é que o apóstolo Paulo é um cristão mesmo dentro da cadeia. E agora, a igreja sabe que ele está preso, a igreja ora por ele, ele ora pela igreja, e a igreja consegue perceber que Deus continua agindo na vida do apóstolo Paulo. Se você ler a partir do versículo 12, você vai perceber que Paulo disse que toda a guarda pretoriana conhece o evangelho por causa do apóstolo Paulo. E eu fico imaginando o carcereiro de Filipos, crente no Senhor Jesus, ouvindo essa palavra, e enquanto alguém está lendo a carta, ele para a leitura. Eu sei que Paulo faz isso. Ele honra a Deus mesmo na cadeia, porque ele sabe que Deus tem um propósito mesmo na cadeia. Eu fico imaginando aquele carcereiro ouvindo essas palavras e chorando e lembrando, hoje a guarda pretoriana tem o privilégio de ouvir a Jesus sobre a salvação através do apóstolo Paulo. Eu tive aquele dia na cadeia, glória a Deus pela prisão de Paulo. Você já imaginou o carcereiro dizendo isso? Glória a Deus pela prisão de Paulo, porque lá eu o conheci, lá eu ouvi o evangelho e lá eu entreguei. E Deus continua conduzindo Paulo, aqueles que antes eram inacessíveis. Deus continua fazendo os seus propósitos. Mas para você entender isso, você precisa entender o que é guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de luxo do imperador. E o que o imperador fez foi colocar o apóstolo Paulo sobre os cuidados de uma guarda de soldados que não tinham convivência social quase nenhuma e que talvez nunca iriam ouvir o evangelho, porque não estavam ali na vida comum das pessoas. Então, pelo propósito de Deus, esses homens que antes talvez nunca ouviriam o evangelho, agora todos os dias são algemados ao apóstolo Paulo. Isso mesmo. Muitos historiadores vão dizer que a guarda pretoriana era o preso amarrado ou algemado a 2 guardas. E esses 2 guardas eram mudados todos os dias. Então, todo dia, esses 2 guardas não podiam fugir. E Paulo, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, salvação, Jesus. E toda a guarda pretoriana agora sabe quem é Jesus. E Paulo preso, escreve a uma igreja e ele diz, eu estou feliz da vida porque o imperador, na tentativa de me impedir de pregar o evangelho, colocou diante de mim a minha plateia, colocou diante de mim homens que não podem fugir, homens que têm se entregado ao evangelho de Cristo Jesus. Você já pensou que a dor, que a sua visita a um pronto-socorro, que a sua internação no hospital é uma permissão de Deus para te fazer ali uma bênção? Eu aprendi quando criança que mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. E eu entendo que muitas tribulações que nós passamos, Deus está tratando nosso coração, Deus está tratando a nossa mente, Deus está nos aperfeiçoando para realizar grandes coisas na nossa existência. Por isso, não desperdice um sofrimento, não desperdice tribulação,
Mas cresça. E cresça com fé, cresça com amor. Fica imaginando Paulo, talvez se fosse o Flávio, talvez se fosse o outro, dizendo, poxa vida, eu prego o evangelho, eu saio da minha casa, eu abro mão do meu conforto e tomo uma coça em todo lugar que eu entro. Talvez no nosso entendimento seria uma porta para murmuração, mas o apóstolo Paulo entendeu que essa era uma porta para adoração, para o louvor. Ele entendeu que o sofrimento dele era ação de Deus para que ele pudesse continuar sendo uma ferramenta abençoada e abençoadora. Isso é maravilhoso demais. Isso é especial. Paulo escolheu honrar a Deus no sofrimento. Paulo resolveu fazer Deus conhecido, mesmo na adversidade. Na adversidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, o sofrimento produz algumas coisas no coração do crente. Primeiro, ele produz dependência. Irmãos, nós dependemos tantas vezes de nós mesmos, do nosso dinheiro, e Deus permite algo para nos lembrar que é por conta dele, é para ele, é ele que faz. O sofrimento também, ele nos permite nojo do pecado. Nojo do pecado. Porque todo sofrimento que vem na nossa vida, irmãos, é consequência ou do nosso pecado particular ou do pecado original em Adão e Eva. O mundo está caído. Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse no mundo. E com o pecado a morte e todo o sofrimento vem daquele fatídico momento em que, representando a todos nós, eles pecaram. E é por causa disso que o sofrimento nos dá nojo do pecado, nojo das consequências do pecado. Nos faz enxergar quanto o pecado é danoso, quanto que a destruição é global. O sofrimento também nos dá anseio pelo céu. Anseio pelo céu. No sofrimento eu vejo tantas pessoas dizendo cansei, quero ir para o céu. E é interessante que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, ele vai dizer que é mais lucro ir para Deus. É mais lucro deixar essa vida do que ficar aqui. E é verdade, o sofrimento, a dor, ela nos coloca no coração a vontade de encerrar a história. Porém, o apóstolo Paulo, no mesmo momento, vai dizer que é melhor permanecermos aqui como ministros para servir a Deus do que descansar no céu. O que ele está querendo dizer? Que se Deus quer me usar, que bom. Estou feliz de sofrer por Deus, porque Cristo veio ao mundo para sofrer por nós. E um dia nós sabemos que queremos descansar com Deus. Queria dizer para você que Deus usa as adversidades no nosso aperfeiçoamento. E nesse processo, o Deus que começa, o Deus que termina e o Deus que processa a nossa vida. Em muitas situações serão situações difíceis, angustiosas, complicadas, mas escolha a adoração. Escolha servir a Deus mesmo quando tudo está difícil. Dinheiro está curto, escolha ser fiel a Deus. As forças estão se esvaindo, escolha ser fiel a Deus. O tempo está difícil, escolha ser fiel a Deus. Porque tudo isso Deus está fazendo para nos aperfeiçoar, inclusive o sofrimento. Eu não quero tomar pau, eu não quero sofrer de novo. Quando eu era criança, a gente podia ser reprovado na escola. E eu não queria aquilo. Eu não queria passar por aquilo tudo de novo. Então me empenhava. Na nossa vida nós somos chamados a isso também, a empenhar-nos, mesmo no momento de dificuldade, de dor, para vencermos, para aprendermos. E segundo o que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios, para ensinar outros que estão vindo atrás, aprendendo agora aquilo que nós já aprendemos no passado. Mas tem uma terceira lição que eu quero tirar com você. A terceira lição é que Deus nos conduz à vitória final. Se esse texto falasse que o propósito de Deus é nos aperfeiçoar, nos aperfeiçoar, nos aperfeiçoar, e esse aperfeiçoamento nunca chegasse à perfeição, talvez seria desesperador. Talvez você diria assim, pastor, mas
Isso quer dizer que eu vou levar pancada, 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 indefinitivamente? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nesse mundo nós não podemos chegar ao 100%. E aí eu e você desesperamos, falando, poxa vida, mas quando é que isso vai acabar então? No dia de Cristo Jesus. E o que é Cristo Jesus? É o 100% de Deus. Deixa eu tentar te explicar. É mais ou menos assim. Deus está nos aperfeiçoando para Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma igreja que o anseia, que o aguarda. E uma igreja que volta para ele. Quando o texto diz que Deus é aquele que começou a boa obra em nós, irá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele está dizendo que esse processo vai ter um fim. E que aquilo que não for completado nessa vida, vai ser completado no céu. Você sabe que perfeito é só no céu. Perfeito é só no céu. Mas isso não quer dizer que Deus quer deixar você aqui com 10%. Se 100% é no céu, não quer dizer que eu não possa buscar em Deus viver 99,9%. Você entendeu? Deus, ele nos conduz ao triunfo. Vai acabar. A existência no mundo não é um morre e encarna, morre e encarna, morre e encarna, buscando o aperfeiçoamento. Não. A Bíblia diz que Deus nos aperfeiçoa nessa vida. E aquilo que falta nós teremos em Cristo Jesus, no céu. A Bíblia vai contar a história do rico e do Lázaro, e Lázaro, sendo um crente da palavra de Deus, quando morreu, foi conduzido aos braços de Deus. Foi conduzido ao braço do Pai. A Bíblia conta a história de Estevão, que enquanto morriam, olhou e viu Jesus ao lado do Deus Pai. A Bíblia conta, meus irmãos amados, a história, uma história profética de Jesus voltando e a sua igreja gloriosa indo de encontro a Ele. A Bíblia diz que esse processo vai acabar. A Bíblia diz que Deus está trabalhando e Ele vai concluir, Ele vai acabar. E quando Ele acabar, estaremos todos com Jesus para viver uma vida perfeita, para viver sem choro, para viver sem dor, para viver sem morte, para viver sem luto, para viver sem lágrimas. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Se o apóstolo Paulo tivesse dito que Deus só aperfeiçoa, mas nunca conclui, isso seria algo desesperador. Mas o texto diz que Deus inicia, que Deus processa, que Deus faz no curso da nossa história e que Deus conclui. E a conclusão é no dia de Cristo Jesus. Você observou que isso nos dá um desejo da volta de Jesus? Isso cria no nosso coração uma expectativa daquilo que Deus tem preparado para os seus. Na certeza de que o que Deus tem preparado para os seus filhos é melhor do que tudo que se pode imaginar. Um ladrão numa cruz, arrependido, disse a Jesus: lembra-te de mim no paraíso. E Jesus disse para ele: hoje começou o processo. Hoje terminou o processo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez o seu processo seja de mais de um dia, mais de um ano, mais de 3, 4, 5 décadas. Mas eu quero dizer que o processo vai terminar. E o processo vai terminar no dia que encontrarmos com Jesus. E o sofrimento vai passar. E a dor vai passar. E esse Deus que começou a boa obra vai concluí-la em Cristo Jesus. Irmãos amados, Deus continua no controle da nossa história. Ele começou, Ele conclui. E tudo no meio, inclusive a adversidade, Ele usa para o nosso bem. E esse trato, esse cuidado de Deus tem um final feliz. Eu acho interessante que toda a história que nós lemos diz assim:
e viveram felizes para sempre. Já ouviu isso? As histórias infantis? E viveram felizes para sempre. Existe no coração humano um anseio por viver feliz para sempre. Tanto que nós contamos essas histórias para as crianças. Bom, o viver feliz para sempre não é uma história de criança. O viver feliz para sempre é uma história de Deus para o seu povo. E mesmo que as situações, as angústias, as adversidades existam nesse mundo, o viver feliz com Deus está preparado para todos nós, depois desse mundo. Porque Deus é aquele que começa e termina. Se há no coração humano um anseio por viver feliz para sempre, esse anseio pode ser real em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso nos dá segurança. O apóstolo Paulo começou dizendo: estou plenamente certo. Nos dá segurança. Eu li no início desse culto Jesus dizendo que ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Estou seguro nas mãos de Deus. Esse texto também nos dá e nos ensina a ter paciência. Paciência. Está doendo? Paciência. Deus está usando essa dor para te curar. Eu não entendia quando criança, quando alguém tomava bezetacil, porque doía mais, parecia que a dor da bezetacil era maior do que o problema. Mas depois eu entendi que mesmo uma injeção dolorida serve para a cura. A cura. Paciência. Outra, esperança. Amanhã tudo pode ser diferente. Irmão, você já pensou se Jesus voltar daqui 5 minutos? Que bênção. Acabou. Eu posso ter esperança. Porque Deus está trabalhando e Ele trabalha a todo instante. Ele não abandona a minha história. Nós podemos ter a certeza do triunfo. Porque assim como Cristo veio sofrer, Ele virá para buscar a igreja que usufrui da sua morte e ressurreição. Se Ele veio para sofrer, Ele não vai vir para completar a obra? É lógico que vai. Eu tenho convicção e certeza do triunfo em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, porque tudo o que o Senhor faz é bom. Inclusive, meu Deus, nos faz lembrar que o Senhor é o dono da nossa história e que tudo o que está na nossa história, na direção do Senhor, produz em nós coisas boas para a nossa salvação. E tudo, meu Deus, para a glória do nome do Senhor, nos permite o aperfeiçoamento para o dia de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta segurança. Obrigado, meu Deus, por essa esperança. Obrigado, meu Deus, pela certeza do triunfo. E é por isso que nós oramos, ó Deus. Dá-nos paciência. Nos ajude a vencer, ó Deus. Vencer tudo aquilo que está ao nosso redor, na convicção de que o Senhor continua sendo bom, de que o Senhor continua trabalhando por nós. Alivia o nosso coração, ó Deus, do fardo do medo, da ansiedade, e conduz a nossa vida ao Senhor a todo sempre, em todo momento. Nós oramos, Jesus, em nome do Senhor que morreu na cruz. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e que Ele te dê a paz. Jesus te abençoe, meu querido irmão. Uma boa semana. Ligado nas programações da Quarta Igreja, lá no canal do YouTube. Ok? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.